Boa noite! Começo esse vídeo com a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de estatura média a alta, cabelos castanhos e olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa preta, 2 colares dourados e um par de brincos dourados. Uso uma leve maquiagem e um batom rosado. Um tecido preto ao meu fundo. E junto comigo está a intérprete de Libras, Marineide dos Santos. Uma mulher de pele clara, com cabelos escuros e olhos escuros, usando uma maquiagem leve com um batom rosado. Ela veste uma blusa preta e aparece no vídeo com um plano de fundo na cor preta. Hoje é 29 de agosto de 2025. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula show. É uma alegria enorme estar aqui com vocês nessa noite tão especial, pensada com muito carinho para quem faz a cultura acontecer no dia a dia. Hoje estamos juntos, mesmo que virtualmente, para trocar, refletir e também nos fortalecer enquanto agentes de transformação cultural. Lembrando que esta transmissão ficará gravada e aberta para todos. Quem está inscrito no curso, nossos mediadores colocarão a lista de presença no chat. E olha, saber que vocês irão aí no chat, interagir, contar de onde falam, me enche de energia. Então, aproveita e se ainda não fez, coloca no chat o seu nome, a cidade e como você atua no campo da cultura. Eu quero saber. Se puder, compartilhe essa transmissão com outros agentes culturais. Vai ser lindo ver essa rede se formando. Essa aula é o resultado de muitas escutas, de muitas vivências no campo da cultura e de um desejo profundo, o de tornar os caminhos da política cultural mais acessíveis para quem realmente vive dela. Essa transmissão ao vivo faz parte do projeto Mocidade em Ação, fortalecendo a cultura de Blumenau, que visa promover a formação e a educação cultural de grupos comunitários, incentivando o protagonismo, a integração de saberes e o fortalecimento da diversidade cultural por meio de atividades formativas e educativas. Essa proposta é executada pelo Governo do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura, FCC, com recursos do Governo Federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Talvez você atue como artista independente, talvez seja produtora ou produtor cultural. Ou quem sabe esteja aí representando um coletivo, um ponto de cultura, uma biblioteca comunitária, uma escola de samba ou uma associação local. Não importa se você trabalha com arte urbana, patrimônio, música, cultura popular ou livre leitura. Essa aula é para você. Hoje, a gente vai navegar juntos por temas que às vezes nos assustam, como a elaboração de projetos, os editais, as leis de incentivo e a prestação de contas. Mas vamos fazer isso de uma forma simples. A minha missão junto a vocês é descomplicar, é mostrar que você pode elaborar um bom projeto cultural e que você tem sim lugar nos editais e que é possível executar com segurança, organizar a prestação de contas e ainda manter a sua sanidade mental no processo. Aqui, a linguagem é acessível, toda a transmissão está legendada
E a gente não está aqui para impressionar. Estamos aqui para fazer juntos, de forma possível e concreta. Então, deixe o caderno do lado, abre o bloco de notas e bora mergulhar nesse conteúdo com presença e abertura. Se você tiver dúvidas ao longo da aula, deixe aqui no chat. A minha equipe está de olho nas mensagens e nós vamos responder ao máximo as dúvidas de vocês. Quem está inscrito nas aulas da formação, não esquece de registrar a presença respondendo pelo link que está no chat. E lembrando que quem não pôde participar do primeiro encontro presencial, aproveite muito esse conteúdo. Então, bora começar? Porque cultura se faz com afeto, com técnica e com coragem. Esse encontro é diferenciado. Boa noite! Bom, agora eu vou me apresentar. Eu sou Tayana Schaefer, sou produtora cultural, consultora técnica em políticas culturais, com atuação no Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina. Sou pesquisadora na área de Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas. E também sou pós-graduada em Produção Cultural e Direção de Arte. Estou há 11 anos na cultura. Hoje me dedico na atuação como parecerista em editais culturais de diferentes municípios brasileiros, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas para a cultura. Faço assessoria de alguns municípios aqui do Médio Vale do Itajaí e faço elaboração de projetos junto à GRES Mocidade Unidos do bairro Salto do Norte. Estou muito feliz em estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha trajetória e dos meus conhecimentos. Vamos juntas e juntos transformar ideias em ação. Bom, agora eu vou preparei esse momento pela adaptação do livro Uma Menina com um Lápis, escrito por Federico Levin, com ilustrações desenvolvidas com o nosso amigo Inteligência Artificial. Era uma vez uma menina com um lápis. Não era um lápis mágico, não era um lápis de ouro, era só um lápis. Mas com ele, ela desenhava mundos, inventava coisas que ainda não existiam, escrevia histórias que ninguém mais tinha coragem de contar. Hoje, cada um de vocês que está aqui com um lápis invisível na mão, talvez ele esteja guardado faz tempo. Talvez você ache que não sabe desenhar, nem escrever, nem inventar. Mas eu vou te contar um segredo. Esse lápis escreve projetos, cria ideias e pode transformar uma folha em branco em um espetáculo, um livro, um festival, uma oficina, um cortejo, uma roda de saberes. Me diga, qual é o seu lápis? E o que você quer escrever no mundo com ele? Preparei esse momento pela adaptação do... Quando escutamos edital, lei, PNAB, muitos já congelam. Parece que a gente fala uma língua difícil. Mas e se eu te dissesse que esses documentos são só folhas em branco esperando pelo teu lápis? A Política Nacional Aldir Blanc não foi feita para complicar. Ela nasceu da luta dos artistas, ela é nossa.
Ela é para dar chão onde faltava solo. E é para a gente sair da margem e ocupar o centro, a força da nossa cultura. Vamos utilizar o chat. Quero que escrevam, sem pensar muito, qual ideia cultural que vive dentro de vocês. Pode ser um sonho, uma memória, um projeto que ainda não aconteceu. Escrevam como se o seu lápis fosse aquele da menina, sem medo de errar. Toda ideia é uma semente de cultura e merece ser ouvida, cultivada e transformada em ação. Vamos utilizar o chat. Tudo começa aqui, com uma ideia. Mas para que essa ideia vire ação, a gente precisa aprender a usar as ferramentas. Vamos pegar esse lápis e desenhar juntos o caminho de um projeto cultural, da ideia até a aprovação. A PENAB é uma folha em branco esperando suas ideias. Ela é nossa, ela é para você. A PENAB, Política Nacional Aldir Blanc, é como um grande mapa cultural. Foi criada a partir da Lei Aldir Blanc, com o objetivo de fortalecer a cultura em todos os cantos do país. E o seu projeto é o tesouro escondido. Ele existe, é valioso e precisa ser descoberto. E tudo começa com uma ideia e um lápis na mão. Agora me diga, quem pode embarcar nessa jornada? Bom, se o edital é o mapa, o projeto é o tesouro, quem pode ser o explorador? A resposta é simples. Todos que vivem e fazem cultura. Artistas, coletivos, grupos culturais, produtores e fazedores de cultura. Mas você sabe o que você precisa? Sim, ter um CPF ou CNPJ e uma proposta com objetivos bem definidos. O seu tesouro. Se você tem uma ideia, já tem o primeiro passo. A aventura começa agora. Comece pela ideia. O que você deseja fazer? Escreva por que isso é importante. Agora justifique. Qual é a relevância cultural e social da sua ideia? Escreva também quem será beneficiado com o seu projeto. Vamos falar dos objetivos. O objetivo geral. O que você busca alcançar? E nos objetivos específicos, descreva quais os passos você necessita executar para alcançar o seu objetivo geral. A metodologia vai informar como o projeto cultural será executado, com todas as atividades previstas, locais, materiais e parceiros. Agora, desenvolva o cronograma do projeto. Divida o tempo total do projeto em etapas. Por exemplo, primeiro mês, realizaremos as oficinas. No segundo mês, faremos apresentações.
planilha orçamentária, o orçamento do projeto, ou seja, o valor que você vai precisar para cada item que será executado. Faça uma lista com os itens e os valores estimados. Mas lembre-se, seja realista e justifique cada valor. Os resultados esperados, os impactos culturais, sociais e educativos também são muito importantes de relatar no seu projeto. E então também, como avaliar se isso tudo deu certo? Uma dica final. Use o seu lápis invisível para sonhar e o edital como ferramenta para realizar. Comece pela ideia. Antes de enviar o seu projeto, confira se o título está claro e criativo, se a justificativa está coerente e inspiradora, se os objetivos são específicos, se o público está bem desenhado, se as atividades estão organizadas e explicadas, se o cronograma de datas faz sentido e se o orçamento está detalhado. Verifique ainda se os resultados esperados realmente são possíveis. Tudo está escrito e sem erros. E mais, leia o edital com atenção. Ele é o seu mapa e tudo o que você precisa está lá. Hoje, você tirou o seu lápis do bolso e agora é hora de escrever o seu futuro com ele. E a gente vai junto!
Voltamos! No primeiro bloco, nos apresentamos, trabalhamos nosso pensamento criativo, mas agora vamos abordar alguns conceitos nas políticas públicas. É muito importante conhecermos como é a estrutura da cultura no nosso país e principalmente no nosso município. A cultura é um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade, refletindo sua identidade, sua história e seus valores. No entanto, garantir que a cultura tenha espaço e fomento adequado requer a implementação de políticas públicas eficientes e a participação ativa da sociedade civil. A maioria das vezes, os artistas e produtores culturais, e ainda os coletivos, encontram dificuldades para acessar recursos e compreender os mecanismos que regem o financiamento e o apoio à cultura. O projeto Mocidade em Ação trouxe essa aula como um guia prático para quem deseja entender e atuar nesse cenário. Aqui debateremos como são formuladas as políticas culturais, qual o papel da sociedade civil nessas discussões e como pequenos artistas podem se beneficiar das leis de incentivo, tanto públicas quanto privadas. O objetivo dessas aulas é desmistificar o processo de elaboração e participação em políticas culturais, oferecendo informações claras, acessíveis e aplicáveis. Todas as aulas são voltadas para artistas independentes, produtores culturais, gestores públicos, integrantes de coletivos e qualquer pessoa interessada em fortalecer o setor cultural. A linguagem utilizada é didática, objetiva, com exemplos reais, estudos de caso e um passo a passo para facilitar a compreensão dos temas abordados. Esse segundo bloco é uma aula magna, onde você encontrará informações sobre como funcionam os mecanismos de financiamento cultural, como se envolver na construção de políticas públicas e quais são os caminhos para acessar e utilizar leis de incentivo. Espero que este seja um instrumento útil para ampliar sua atuação no setor cultural e fortalecer a cultura como um direito de todos. A cultura é um direito fundamental e um elemento essencial para o desenvolvimento social e econômico de uma nação. No entanto, para que ela seja fomentada e acessível a toda a população, é necessário que existam políticas públicas, culturais, bem estruturadas. Mas afinal, você sabe o que são essas políticas e como elas são formuladas? As políticas públicas culturais são um conjunto de ações, diretrizes e programas implementados pelo Estado para fomentar a cultura, garantir a democratização do acesso às artes e preservar a identidade cultural de um país ou uma região. Elas abrangem iniciativas como financiamento de projetos culturais, criação de espaços culturais, proteção do patrimônio histórico e a promoção da diversidade cultural. As políticas culturais são elaboradas por diferentes esferas do governo, como Ministérios da Cultura, secretarias estaduais e municipais de cultura e os conselhos culturais. A sociedade civil
também desempenha um papel fundamental nesse processo. A sua participação em audiências públicas, conferências e conselhos de cultura é essencial para garantir que as políticas atendam às demandas reais de cada setor. Para que as políticas culturais sejam efetivas, existem alguns instrumentos de planejamento e gestão, como o Plano Nacional, Estadual e Municipal de Cultura. É um documento que define diretrizes e metas para o setor cultural a curto, médio e longo prazo. O Fundo de Cultura é um mecanismo de financiamento que destina recursos para projetos culturais por meio de editais públicos. As leis de incentivo à cultura permitem que empresas e cidadãos destinem parte dos seus impostos para apoiar a cultura. E os sistemas de cultura, que garantem a gestão integrada da cultura em diferentes níveis governamentais. A cultura deve ser gerida de forma democrática e participativa. Quando a sociedade civil se envolve na formulação e fiscalização das políticas culturais, aumenta-se a transparência e a eficiência na alocação dos recursos. Além disso, a presença ativa de artistas e produtores culturais nos debates assegura que as ações implementadas estejam alinhadas com as reais necessidades de cada segmento artístico. Muitos avanços na política cultural brasileira ocorreram graças à mobilização da sociedade civil. Um exemplo foi a criação do Sistema Nacional de Cultura, que teve ampla participação de artistas e gestores culturais em sua formulação. Mais recente e relevante foi a aprovação de leis como a Aldir Blanc, que garantiu apoio emergencial a artistas durante a pandemia de Covid-19. Entender como funcionam as políticas públicas culturais é o primeiro passo para atuar de forma ativa e consciente no setor. Sendo a cultura um direito, ela precisa ser fortalecida e é essencial que artistas e produtores conheçam os mecanismos que regem seu funcionamento e participem ativamente das decisões que impactam em suas atividades. A cultura é um campo dinâmico que depende não apenas das ações do poder público, mas também da participação ativa da sociedade civil. Sem o envolvimento de artistas, produtores culturais, coletivos, cidadãos, as políticas culturais podem se tornar distantes das reais necessidades do setor. Vamos explorar nas aulas como a sociedade civil pode influenciar as decisões políticas e garantir que a cultura continue sendo um direito de todos. A sociedade civil é composta por indivíduos e grupos organizados que atuam de forma independente do Estado, mas que influenciam e contribuem para a formulação das políticas públicas da cultura. No setor cultural, isso inclui artistas, associações, coletivos, sindicatos, instituições culturais, grupos comunitários e qualquer pessoa interessada em fortalecer a cultura. A sociedade civil tem um papel essencial na defesa dos direitos culturais, na proposição de ideias para o desenvolvimento do setor e na fiscalização das políticas implementadas. A sua atuação é fundamental para garantir que os recursos e projetos culturais atendam às necessidades da população de forma justa e democrática. Existem diversas formas de participação na formulação e execução das políticas culturais. Vamos falar sobre algumas delas. Conselhos de cultura são espaços de discussão e deliberação sobre políticas culturais, compostos por representantes do governo
e da sociedade civil. A participação é uma forma direta de influenciar nas decisões. Outro mecanismo são as audiências públicas, que são momentos em que a população pode dialogar com gestores e representantes políticos para apresentar demandas e propostas. As conferências de cultura reúnem artistas, gestores e sociedade civil para debater e construir diretrizes para a política cultural. E geralmente é ali que sai a nomenclatura dos novos integrantes do Conselho. Muito importante falar também sobre os movimentos e coletivos culturais, que são organizações que atuam na mobilização e articulação da classe artística em prol de causas específicas. A participação nesses espaços garante que as vozes da sociedade civil sejam ouvidas e que as políticas culturais sejam construídas de maneira mais democrática e inclusiva. A construção das leis como Aldir Blanc e o Sistema Nacional de Cultura são exemplos que demonstram que quando a sociedade civil se organiza, é possível influenciar decisões e promover mudanças estruturais no setor cultural. Apesar da importância da participação da sociedade civil, ainda existem desafios a serem superados, como a falta de informações sobre os mecanismos de participação, burocracia dos processos e a baixa representatividade de alguns segmentos culturais nos espaços de decisão. Para superar essas barreiras, algumas estratégias podem ser adotadas, como a capacitação, investir na formação de agentes culturais para que eles conheçam seus direitos e saibam como atuar nas políticas culturais. Fortalecimento da divulgação das informações, criar materiais e plataformas que expliquem de forma acessível os processos de participação. A articulação entre coletivos e redes culturais une esforços entre diferentes grupos para ampliar a força das reivindicações. E a pressão popular com ferramentas como abaixo-assinados, manifestações e campanhas para garantir que as demandas do setor sejam ouvidas. Você tem um papel indispensável na construção de políticas culturais mais democráticas e eficazes. A participação ativa garante que as decisões públicas sejam alinhadas com as necessidades reais do setor e do segmento cultural que você atua. Portanto, fortalecer os mecanismos de participação e incentivar o engajamento da sociedade é essencial para a consolidação de uma cultura viva, diversificada, acessível a todos. A cultura é um campo de... Vamos falar um pouquinho agora dos conselhos de cultura. Os conselhos de cultura são instrumentos essenciais para garantir a participação democrática da sociedade civil na construção e fiscalização das políticas culturais. Funcionam como espaços de debate, deliberação e articulação entre governo e sociedade, permitindo que as decisões sobre cultura sejam tomadas de maneira mais representativa e transparente. Os conselhos de cultura são órgãos colegiados compostos por representantes do poder público e da sociedade civil, responsáveis por acompanhar, propor e fiscalizar as políticas culturais em diferentes níveis, municipal, estadual e federal. Eles têm um papel estratégico na formulação de diretrizes e na definição do uso de recursos destinados à cultura. Os conselhos podem ser consultivos, quando atuam apenas recomendando políticas, ou deliberativos, quando possuem poder de decisão sobre a aplicação de recursos
e a implementação de projetos. Embora a composição e o funcionamento dos conselhos possam variar de acordo com cada localidade, há algumas características comuns entre eles. Uma delas é a paridade. Muitos conselhos são compostos de forma paritária, ou seja, com um número equilibrado de representantes da sociedade civil e do poder público. Os conselheiros são eleitos ou indicados para mandatos com duração pré-determinada e realizam reuniões regulares para discutir pautas relevantes, avaliar políticas e propor novas diretrizes. Em alguns casos, os conselhos criam grupos de trabalho especializados para tratar de temas específicos, como patrimônio cultural, as artes visuais ou as políticas de fomento. Importante ressaltar que os conselhos de cultura têm caráter relevante e os conselheiros trabalham de forma gratuita para a comunidade. Eles desempenham um papel central no desenvolvimento de políticas culturais, porque garantem a participação de toda a sociedade na definição de prioridades e no planejamento de ações para o setor cultural. Além disso, eles acompanham a execução de programas e projetos culturais, monitorando a destinação de recursos e a efetividade das ações. Os conselhos proporcionam transparência na gestão cultural, garantindo que as decisões sejam debatidas e justificadas. Além disso, é um mecanismo de articulação entre agentes culturais e poder público, facilitando a construção de políticas mais alinhadas com as necessidades de cada setor. A participação nos conselhos é uma das formas mais diretas de influenciar as políticas culturais da sua localidade. E para se envolver é importante informar-se sobre o funcionamento do conselho na sua cidade ou no seu estado, verificando se há vagas abertas para novos membros. Mesmo sem ser conselheiro, você pode participar das reuniões para entender as discussões e contribuir com sugestões. Durante as conferências de cultura, você pode candidatar-se para representar a sociedade civil, caso o conselho tenha eleições periódicas para novos membros. E muito importante, mobilizar outros agentes culturais, incentivando uma participação ampla e fortalecida. Atuar no conselho é de extrema importância, mas os conselhos enfrentam desafios como a baixa participação da sociedade civil, seja por falta de informação ou até mesmo por descrença na efetividade dos conselhos, porque eles enfrentam dificuldades estruturais e falta de apoio institucional, o que pode comprometer o seu funcionamento. Outro fator que pode limitar a autonomia dos conselhos são as interferências políticas. Eles reduzem a sua capacidade de atuação. Por isso, para fortalecer os conselhos, é fundamental investir em capacitação dos conselheiros para garantir maior divulgação das atividades e incentivar uma cultura de participação ativa da sociedade civil. Os conselhos de cultura são ferramentas essenciais para a gestão democrática da cultura, pois eles possibilitam que a sociedade civil tenha uma voz ativa nas decisões, contribuindo para políticas culturais mais transparentes e efetivas. A participação nesses espaços é uma oportunidade para que artistas, produtores e agentes culturais influenciem diretamente os rumos da cultura em seus territórios. Vamos falar um pouquinho agora dos conselhos de cultura. Nosso próximo encontro aqui no YouTube será dia 25 de setembro, às 19 horas. Aos inscritos na formação A Força de uma Ideia, nos vemos na sala de aula virtual para a continuação da construção de projetos potentes e para o fortalecimento das redes de cultura. Até lá! Nosso próximo encontro aqui no YouTube